Um pouquinho do que nós trataremos hoje à noite, nós temos procurado fazer algo que é mais ou menos simétrico. Dentro da matemática a gente gosta de fazer muito disso. Então nós tratamos a respeito das origens, na primeira palestra de ontem. Na palestra que eu dei nós falamos a respeito das origens também, só que como a ciência interpreta a questão das origens. Hoje pela manhã nós tratamos um pouco a respeito da veracidade da Bíblia. Eu mostrei através do dilúvio o quão interessante é você observar como, cientificamente falando, é possível fazer boa ciência de informação que a Bíblia nos dá. E agora à noite, nós falamos a respeito de uma cosmovisão, então eu gostaria de falar do cosmos, do universo como um todo. O que a ciência conhece, algumas propostas, algumas proposições, coisas que são extremamente interessantes para a gente. Então eu gostaria de iniciar, já que a gente tem um grande chão aí, muita coisa pela frente, para que a gente pudesse ter uma pequena ideia do que é todo esse contexto do universo. Eu gosto e trabalho muito com essa área, principalmente por questão da beleza do que tem ali em cima. Então nós trabalhamos com algumas coisas assim que são bem interessantes e vamos passear um pouquinho. Então, questão da origem do universo e do universo como um todo. Uma das coisas que muito me impressiona é o que a Bíblia fala do universo, tudo mais das estrelas. Existe uma passagem em Isaías, capítulo 40, versos 25 e 26, que Deus faz a seguinte pergunta para o povo de Israel: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo? E Deus dá a resposta. Ele diz assim: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que conta todas as estrelas e as chama pelo nome. Por ser ele grande força e forte em poder, nenhuma sequer ou uma só vem a faltar. Daí a pergunta que eu sempre tive quando garoto é: quantas estrelas tem no céu? Bom, para quem mora em São Paulo, a situação é fácil. Tudo isso é o que tem de estrela no céu de São Paulo. Você conta umas 4 mais ou menos, você contou tudo. Mas, se por exemplo, lá na cidade de São Paulo, você pudesse tirar a luminosidade da cidade, você iria ver um pouquinho mais de estrelas no céu. E se nós pudéssemos tirar a luminosidade, apagar as luzes e também tirar a poluição, daí mudaria um pouquinho mais de figura. A gente começa a questionar um pouquinho quanto de estrelas tem no céu, porque nós não vemos tudo que existe no céu. Isso aqui, por exemplo, é uma imagem da M31, a galáxia de Andrômeda, a galáxia mais próxima da nossa galáxia. Galáxias são agrupamentos ou ajuntamento de estrelas. Quando você olha uma montoeirada de árvores juntas, você tem uma floresta. Quando você olha uma montoeirada de peixes juntos, você tem um cardume. Quando você olha uma montoeirada de estrelas juntos, você tem uma galáxia. Então muitas pessoas perguntam: quantas galáxias tem no Sol? No Sol não tem nenhuma galáxia. O Sol é uma estrela que faz parte de uma galáxia. Então essa é a ideia mais ou menos. Nem tudo que a gente olha no céu é praticamente estrela. Deixa eu dar 2 exemplos que agora eles não estão mais visíveis. Nós temos o planeta Marte em cima da gente, mas aquele pontinho que vocês estão vendo ali no canto, isso aqui é do dia 14 de junho desse ano, tinha um pontinho ali em cima. Isso aqui é o planeta Júpiter. Só para você ter uma ideia como é o planeta, uma simulação do que seria passar do lado dele. É um negócio fantástico o planeta. Você vê, por exemplo, isso aqui é um furacão que já existe em Júpiter há mais de 300 anos, tem sido observado, filmado e fotografado. Dá para você colocar 8 planetas Terras ali dentro. E há mais de 300 anos ele está rodando. Uma das pequenas luas de Júpiter, Io, que é bem conhecida também, só para ter uma ideia do sistema. O planeta Júpiter é fascinante porque tem luas que giram nos 2 sentidos, sentido horário e anti-horário. Então, algumas coisas impressionantes quando a gente estuda o planeta. Olhando um pouquinho mais ali embaixo, quase que no pôr do Sol, na mesma data, você teria o planeta Saturno. O planeta Saturno é um planeta fascinante por causa dos anéis. Todo mundo sempre gostou muito de estudar esse planeta, por causa da beleza que ele apresenta dos seus anéis. Não vou dizer quantos, mas vocês sabiam que nós já contamos quantos anéis tem em Saturno, né? Então tem vários, não são apenas 2, 3 ou 4, tem um pouquinho mais do que isso. E tem outros planetas que têm anéis também.
que é uma coisa fascinante. Só não são tão visíveis daqui quanto Saturno. Tem um negocinho também mais ali embaixo, que é a constelação de Orion, naquela ocasião, na época, em São Paulo, no dia 14. Essa constelação eu acho muito interessante, porque aqui você tem a constelação de Orion, só que é chamado Cinturão de Orion. Então você tem 3 estrelas, e aqui assim você tem mais 3, e tem um negócio ali no meio, que não dá para ver muito a olho nu, você tem que colocar uma certa exposição de uma foto, mas só para você ter uma ideia, isso aqui é o que existe perto dessa estrela. Ali você está vendo a estrelinha, e nesse outro ali de baixo, é o que existe ali. Uma visão um pouco mais de perto, usando o telescópio de Hubble, isso é um pouquinho do céu. É fascinante quando a gente tem condição de olhar essas coisas. Ele é muito bonito. Todo o que existe aí fora nesse universo criado. Um pouquinho daquela outra parte. Então tem muita coisa nisso que chama a nossa atenção. A questão é que o universo tem sido estudado já por muito tempo. Não é coisa assim muito nova. Se você, por exemplo, pegar antigamente Stonehenge, que fica na Inglaterra, esse pessoal construiu literalmente uns negócios desse jeito, são várias pedras, que elas estão todas alinhadas. Existe um alinhamento proposital, de tal forma que você possa ver dessa região central, quando o Sol se põe no dia do solstício, os dois, também no dia de equinócio. Ou seja, equinócio são os 2 dias em que você tem 12 horas de luz do Sol, 12 horas sem luz do Sol. Aí você tem o solstício de inverno, que é o dia mais curto do ano, ou seja, tem pouquinho tempo de luz, muito tempo para dormir. Aí você tem o contrário, que é o solstício de verão, que você tem um dia muito comprido, ou seja, muito tempo aparecendo a luz do sol, pouco tempo para dormir. Esse pessoal já criava esse tipo de coisa. Não somente eles, como também os próprios egípcios tinham uma grande compreensão. Se você pegar aqui, por exemplo, o cinturão do Orion, e você pegar e fizer um mapeamento, você perceber que é exatamente o posicionamento, a distribuição das 3 grandes pirâmides, Kefren, Keops e Miquerinos, que nós temos ali, elas estão exatamente alinhadas em proporção de distância e tudo mais com as estrelas do cinturão de Orion. Tem só um pouquinho a vista de cima, que você tem as estrelas, aqui é uma questão de um alinhamento. Que é um negócio muito interessante, que dá para perceber que o céu já foi muito estudado no passado. Inclusive os próprios maias, o observatório de Chichén Itzá, que fica no México, também tinha o hábito de estudar o céu. Uma das coisas muito interessantes nisso, só por questão de curiosidade, existe um calendário que é o calendário azteca no México. Ele praticamente ele possui 3 calendários. Um calendário interno de 260 dias, que é praticamente um calendário que diz respeito ao almanaque sagrado. Existe um outro calendário externo, que é de 365 dias. Existe um calendário externo, que tem uma data por volta de 3.000 anos, é aproximadamente 3.113. O que é interessante é que se você pegar essa data de 3.113 e fizer um cálculo dentro da aproximação do que nós temos de quando esse calendário foi feito, ele te joga em mais ou menos na mesma cronologia de quando aconteceu o dilúvio. Parece que os astecas começaram a contar o calendário deles a partir do ano do dilúvio. Depois que o dilúvio aconteceu. Que é um negócio assim fascinante quando a gente começa a estudar esses negócios. Por quê? A questão do que os povos já fizeram e já utilizaram. Você tem, por exemplo, um equipamento chamado Astrolabe, que era utilizado para achar posicionamento de planetas e algumas estrelas no céu no decorrer do ano. Os primeiros telescópios foram utilizados para pesquisa, isso aqui é o de Galileu Galilei, isso aqui é de Isaac Newton. Então dá para ter uma ideia do que já foi no passado. Muitas vezes a gente tem uma ideia assim de que o telescópio de Newton é um negócio assim, que é, no caso esse aqui, algo fascinante, mas não era algo bem simples. Atualmente nós trabalhamos com um equipamento um pouquinho mais sofisticado, só pouca coisa, chamado telescópio de Hubble. Aqui tem um pouquinho do equipamento que está dentro do telescópio de Hubble, isso aqui é o equipamento atual. Ele tem praticamente um telescópio, ele é um telescópio, esse negócio é praticamente o tamanho de um ônibus. Ele tem uma lente de aproximadamente, um espelho de 2,40 metros. Ele está numa órbita praticamente equatorial.
a cerca de 600 quilômetros de altitude, e ele dá uma volta em volta da Terra a cada 5 horas e 45 minutos. Ou seja, ele passa pelo menos 4 vezes pertinho da gente aqui. O que é possível ver com o telescópio de Hubble? Qual a capacidade de visão dele? Seria mais ou menos assim. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um cálculo, estou usando a cidade de São Paulo como referencial. Imagina que a Terra fosse plana. Então, se eu colocasse o telescópio de Hubble em cima da cidade de São Paulo, numa Terra plana, eu teria condição de ver 2 vagalumes voando pertinho um do outro a 15 centímetros de distância. 2 vagalumezinhos voando pertinho um do outro. A pergunta é, aonde estariam os vagalumes? Algum chute? Em cima da cidade de Jerusalém, em Israel. Ou seja, 10.700 quilômetros. O Hubble tem condição de ver 2 pontos de luz que tenham a intensidade da luz de um vagalume. Ele tem condição de identificar a 10.700 quilômetros que existem 2 pontos de luz com 15 centímetros de distância um do outro. Ou seja, dá para ver muito. Daqui, por exemplo, se a Terra fosse plana, você colocaria o telescópio de Hubble aqui, você conseguiria ver qualquer jornal numa banca de revista que está lá em Nova York. Você poderia ler sem nenhum problema. O difícil seria pedir para o cara virar a página, mas que você conseguiria ler o que está na frente sem nenhum problema. Não seria nem de internet. Só um pouquinho do telescópio de Hubble. Observatório WM Keck, que fica no Havaí. São 2 telescópios praticamente, aqui você vê as 2 torres. Cada telescópio possui 36 espelhos hexagonais de 1,80 m. Seria equivalente a um único espelho de 10 metros de diâmetro. Essas torres possuem cada uma delas aproximadamente 31 metros de altura por 37 metros de diâmetro. E cada uma das peças dos telescópios pesa cerca de aproximadamente 700 toneladas. É esse negócio. Em 700 toneladas você trabalha com milésimos de milímetro para posicionar esse negócio. É algo fascinante. Agora, o que eu brinco com o pessoal, o que é horrível fazer parte da física, é que eles constroem coisas assim em lugares horríveis no mundo. Olha só, Mauna Kea, lá no Havaí. A gente faz encontro de físicos no Havaí, na Austrália, no Caribe. É tão difícil a gente participar dessas coisas. Eu tenho uma relutância em ir até lá. Entende? Não sei porquê. A minha tendência é falar assim, não, me dá um tempo para eu pensar a respeito. Já pensei, pronto, pronto para a gente ir. Um pouquinho dele, que é muito interessante, que o Keck tem praticamente, como eu já mencionei, 2 sistemas, são idênticos, e eles são alinhados ao mesmo tempo, daí a necessidade de 2, porque quando a luz das estrelas passa pela nossa atmosfera, por causa da movimentação de camadas de ar, faz com que a estrela pisque, brilhe. Esse piscar das estrelas, no espaço sideral a estrela não pisca, ela só pisca aqui para a gente por causa da atmosfera. Então o que é feito? São 2, literalmente, telescópios, e os 2 apontando para a mesma estrela, para produzir uma imagem mais nítida. Então um pouquinho aqui. Só para você ter uma ideia, essa aqui é a construção interna, se você consegue ver esse negocinho aqui no meio, isso é um ser humano. Só para você ter uma ideia do tamanho da coisa. É um prédio de 11 andares a coisa. Existem muitos outros que também são utilizados, outros equipamentos que são utilizados para a gente poder dar uma olhadinha no céu. Você tem o Very Large Array, um grupo muito grande de antenas parabólicas, praticamente forma um complexo de 36 quilômetros. Você tem, por exemplo, o Kitt Peak National Observatório Nacional, com vários grupos de telescópios diferentes, alguns deles voltados apenas para o Sol, coisas desse jeito. Então tem muito material por aí. Mais alguns que a gente usa na parte de rádio. Você tem o Observatório de Arecibo, que é esse aqui. Quem gosta de assistir 007 já viu isso em algum lugar, num dos filmes dele. O Lovell Radio Observatório também, um outro muito conhecido. Inclusive, nesse caso aqui, tem essa antena pequena que ela está sempre voltada para a nebulosa Crab, que o pessoal está medindo e aprendendo muito o que acontece naquela região. Ou seja, tem muito equipamento e muita coisa interessante aí em cima, para a gente literalmente entender o que é esse pacote todo. No passado, nós tínhamos o contexto de uma cosmologia, ou seja, uma cosmologia medieval. A ideia, mais ou menos, aqui você tem, por exemplo, a proposta da Divina Comédia de Dante. Você tem, no caso, o que seria, você tem a Terra, o inferno ficaria embaixo, aqui na parte de cima você tem o purgatório, daí começa todas as outras, as órbitas da Lua, depois vem Vênus, tem o Sol e etc, coisa e tal.
Na Idade Média, por exemplo, você tem esse livreto, foi publicado por Stedel, que é o Liber Chronicarium. Ele mostra a ordem, mais uma vez, de como seriam as coisas. Não somente ele relaciona essas ordens com a questão de anjos. Então o pessoal falava, a Terra é o centro e tudo gira em torno da Terra. O que é um negócio, uma ideia muito interessante. Tycho Brahe, por volta dos anos mais ou menos 1500, 1600, começou uma pesquisa muito séria a respeito de mapeamento de tudo que tem no céu. Ele pesquisou com muito detalhe, colocando as estrelas, os planetas, a órbita, todo esse negócio. O passatempo era ficar à noite olhando estrelas no céu e anotando. Ele tinha um sistema fascinante para criar um tipo de uma planilha do que, o que, onde, como, coisas assim. Ele foi um dos primeiros a propor um sistema solar mais ou menos desse jeito. Os planetas girando em torno do Sol e a Terra fazendo com que o Sol e o resto dos planetas girassem em torno dela. Então é um negócio meio interessante, mas funcionava mais ou menos assim. Antes de Tycho Brahe, você tem Nicolas Copérnicos praticamente apresentando a ideia de um sistema heliocêntrico, ou seja, tudo gira, no caso os planetas, giram em torno do Sol. Já havia sido uma proposta feita por Aristarcos de Samos, mais ou menos 300 anos antes de Cristo. Mas quem comprou mesmo a briga e entrou de frente foi Galileu Galilei, dizendo que a Terra gira em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra. A igreja, no caso, a igreja vigente na época, a igreja católica, fez uma grande oposição a Galileu Galilei, no ano de 1616, falando que se ele continuasse com essa ideia, ele ia virar churrasco, literalmente, ou seja, iam queimar o coitado do homem. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que o Sol gira em torno da Terra. Aquela passagem que diz que o Sol parou. É meio ridículo pensar dessa forma, porque no fundo é ridículo a gente falar que o Sol nasce e o Sol se põe também. Todo mundo sabe que o Sol não faz nada disso. Somos nós que estamos girando. Agora, tem um ponto muito interessante pelo seguinte, não dá para se provar que a Terra não seja o centro do universo. Você vai falar, não, mas isso é estranho. É muito estranho, porque tem que, por exemplo, se você está no Sol, observando, perto do Sol observando, você vê a Terra girando em volta do Sol. Mas o negócio é que o Sol também é uma das estrelas que gira em relação ao centro da nossa galáxia. E a nossa galáxia gira em relação a outras galáxias. A pergunta é, o que é o centro de tudo? Só tem um que pode descrever que tem que estar num plano de referencial inerte, que no caso seria Deus. Só ele pode afirmar se a Terra é o centro de tudo ou não. O que é um negócio interessante, ou seja, sabemos que o Sol é o centro do sistema solar. É tudo que a gente sabe. De uma forma resumida. Quando nós tratamos a nível de universo, existe a necessidade de pegarmos algumas unidades de medida, de dimensão, porque o quilômetro não funciona muito bem. Por exemplo, unidade astronômica equivale a cerca de 150 milhões de quilômetros. Um ano-luz, 9,5 trilhões de quilômetros. Um parsec, cerca de 30 trilhões de quilômetros. E aqui você tem a ideia da velocidade da luz, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, um ano-luz é o quanto a luz percorreria em um ano. Se em um segundo ela percorre 300 mil quilômetros, em um ano ela percorre 9,5 trilhões de quilômetros. Isso é importante por quê? Por questão do sistema solar. Quando nós olhamos estudando o sistema solar, por exemplo, você tem uma dimensão de distância. Até o ano passado, até antes do dia 2 de outubro, você tinha o conhecimento de 9 planetas no sistema solar, e o último dele era Plutão, que fica 5,9 bilhões de quilômetros do Sol. Atualmente tem mais um planetinha chamado Quaoar, que está ali na ponta. Aqui você tem o relacionamento deles em termos de tamanho, e aqui embaixo em termos de distância, aonde eles estão em relação ao Sol. Mas só para você ter uma ideia, do Sol até Quaoar, são 6,4 bilhões de quilômetros. Isso é longe pra caramba. Só que isso é apenas 0,7 de um milésimo de um ano-luz. É um negocinho ínfimo. Aqui um pouquinho a respeito do Quaoar, 7 de outubro de 2002, você tem a Terra, você tem a Lua, você tem o planeta Quaoar. Quaoar significa Deus da criação na língua do povo Tongva. Para não ter problema de lembrar como é que é o nome do planeta, Quaoar, é só perguntar para a pessoa do seu lado, qual ar que você respira? É bem simples, você vai lembrar do Quaoar, não tem mais problema. A gente sempre trabalha com essa questão de nomenclatura e para a gente ficar mais tranquilo. Ou seja, o sistema solar tem 10 planetas. Deixe-me dar uma ideia a nível de distância,
porque eu falei desses 7/10 de 1/1000 de ano-luz. Imagina que você quisesse percorrer a distância entre o Sol até Quaoar, 6,4 bilhões de quilômetros, ou seja, 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros, viajando numa nave espacial que percorresse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Para percorrer essa distância, você demoraria 5 horas e 55 minutos. Como isso só Spielberg é capaz de produzir, não existe esse negócio, a gente iria de ônibus espacial a 25 mil quilômetros por hora, demoraria 29 anos sem parar para você percorrer essa distância. Mas você sabe que o ônibus espacial não está voando atualmente, então a gente iria de Concorde, pelo menos tentar. 2.200 km por hora, se fosse possível percorrer essa distância no avião como o Concorde voando à velocidade do som. 332 anos para percorrer a mesma distância. Mas o Concorde também parou, o pessoal não usa mais. Imagina se me mandassem para lá com um avião convencional. 800 km por hora, demoraria 913 anos para eu percorrer toda essa distância. Vamos tentar mais um. Amanhã tem corrida de Fórmula 1. Eu aconselho, se você for, vai com o Schumacher, porque o Rubinho quebra, acaba a gasolina, você jamais chegaria em Quaoar. Então é uma possibilidade meio estranha aí. Mas de qualquer forma, se fosse possível ir com um carro de Fórmula 1 a 300 km por hora, demoraria 2.434 anos sem parar para você percorrer essa distância. Tá, eu sei que você está pensando. Tá bom, você foi com o seu carro. Esquece. Para você percorrer essa distância toda aqui, eu não fiz o cálculo para a jegue ainda, mas qualquer dia eu vou fazer. Para você percorrer a distância de 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros com um carro convencional a 100 km por hora, demoraria 7.300 anos. Isso para você percorrer 7/10 de 1/1000 de um ano-luz. Dá para ter uma ideia do tamanho do negócio? É simplesmente fantástico. Quando nós tratamos a respeito do sistema solar, existem algumas implicações com respeito à idade. Idade relacionado à vida do sistema, idade relacionado à existência de vida no planeta Terra. Por exemplo, o Sol é uma estrela de quinta grandeza, a magnitude absoluta é de 4,8, ele está encolhendo praticamente 1,5 metro por hora. Isso tem sido bem medido, já ninguém mais tem dúvida a respeito. O Dr. John Eddy, que é um astrofísico de Harvard, é um que tem coordenado esse tipo de pesquisa. Então a gente sabe que o Sol está encolhendo 1,5 metro do seu diâmetro por hora. Ou seja, ele diminui em média 0,1% do seu diâmetro por século ou 1% por milênio. Um cálculo simples que nós fazemos na área de física é calor por radiação. Aqui está a equação. Tinha um pessoal que estava perguntando um pouquinho da equação. A equação está aí. Então, se nós pegarmos o Sol, o diâmetro do Sol hoje, pegarmos essa superfície que ilumina a Terra, pegarmos a distância, fizermos um cálculo do que significa isso. Esse calor produzido aqui produz o que a nível de temperatura de superfície da Terra? Atualmente, cerca de 22 graus Celsius. A gente sabe que tem um coeficiente de dispersão que é de cerca de 22 graus. Ou seja, a temperatura que é produzida aqui seria de aproximadamente 44 graus Celsius, mais 22 é dispersão. Há 10 mil anos atrás, levando-se em consideração o aumento do diâmetro, o aumento das reações termonucleares na superfície, o que implica no aumento de temperatura, daria uma temperatura de superfície mais ou menos como aquela. Há 10 mil anos atrás, o Sol produziria uma superfície na face iluminada da Terra, uma temperatura de 140 graus centígrados. A pergunta é, como explicar vida no planeta Terra há 10 mil anos atrás? Nasceu um ovo, mas está cozido. Não tem como produzir vida. Toda a carne, literalmente, seria churrasco, se a gente for pensar nessas condições. Ou seja, existem limitações que nós encontramos, limitações plausíveis dentro do sistema nosso de pesquisa. Outras questões que limitam a existência da vida é o próprio campo magnético da Terra, que tem uma meia-vida de 1.400 anos. Ou seja, há 10 mil anos atrás também, o campo magnético da Terra seria quase igual ou praticamente igual ao do Sol. Isso tem um problema sério. O campo magnético, por falar nisso, é o que
produz a aurora boreal e tudo mais, é o que nos impede de sermos bombardeados por um tipo de radiação que vem do Sol que detona, mataria com a gente. Alguns têm proposto que isso aqui, o campo magnético, simplesmente ele oscila. O problema é que se ele oscilasse, a cada 1.400 anos, a hora que ele invertesse a posição, praticamente toda a vida daquele lado do planeta que tivesse exposto ao Sol, quando acontecesse, desapareceria. Nós não temos evidência nenhuma, em lugar nenhum, de que a vida desapareça a cada 4.400 anos. Então tem algumas coisas interessantes com respeito a isso. Quando nós olhamos na variedade do sistema solar também, nós vemos a questão da complexidade e que tudo é completo. Por exemplo, olha a variedade dos planetas. Eu só não coloquei o Quaoar porque tem pouca ideia, muito pouca informação sobre ele ainda. Mercúrio, a temperatura de superfície é por volta de 450 graus centígrados. É um lugar bom para fazer churrasco. Vênus, por exemplo, destila ácido sulfúrico, ou seja, chove ácido sulfúrico em Vênus. A Terra nós conhecemos. O planeta Marte, por outro lado, é um planeta muito interessante porque é simplesmente uma poluição que não acaba mais o negócio. Ou seja, muito CO2 ou só CO2 na atmosfera. Júpiter, por outro lado, é uma tremenda de uma cabeça de fósforo. Nada mais do que isso. Saturno, literalmente, chove gás metano. Aqui a gente tem tanto problema com isso, né? Um botijãozão de gás disponível aí. É só puxar uma mangueirinha de lá para cá, a gente teria mais problema de gás, não precisaria nem pagar botijão de gás. Urano, por outro lado, é um mundo inteiramente esquisito, ou seja, um planeta. Por quê? Ele permanece 84 anos com uma das suas faces voltadas para o Sol e a outra para o escuro. Ou seja, o dia de Urano demora 84 anos nossos e a noite mais 84. Para quem gosta de trabalhar, isso é um lugar ideal, né? 84 anos trabalhando sem parar. E para quem gosta de dormir, o lugar é 10 também. 84 anos de sono ininterrupto. Netuno, por outro lado, tem um nevoeirozinho radioativo. Plutão, pelo que nós conhecemos até o presente momento, nada mais é do que um pedação de gelo. Negócio sólido. Ou seja, quando nós olhamos os planetas no sistema solar, isso é o que nós encontramos. Mesmo na variedade deles, é um negócio muito interessante. Por exemplo, as órbitas, as rotações. Aqui você tem toda a sequência deles. Lá você tem o primeiro deles, que é, no caso, Mercúrio. O outro deles aqui, Vênus. E Vênus é um planeta meio interessante. Porque tem planeta que gira nesse sentido, como o nosso. Vênus gira ao contrário. A rotação dele é retrógrada. Tem outro problema que é interessante. Se você pegar, um dia de Vênus demora mais do que o ano de Vênus. Ou seja, demora mais tempo para ele dar uma volta em torno de si mesmo do que para ele dar uma volta em torno do Sol. Nós damos aproximadamente, a Terra dá cerca de 365 voltas em torno de si mesmo, enquanto ela dá uma volta em torno do Sol. Vênus não, ele já deu uma volta em torno do Sol e ainda não terminou de dar uma volta em torno de si mesmo. Daí é uma questão de ser extremamente quente lá. A mesma coisa acontece com o planeta Urano, que Urano é mais interessante ainda porque ele está literalmente inclinado desse jeito. Todos os outros planetas giram desse jeito. Urano gira assim. Então é um negocinho meio estranho. Plutão também é outro que gira no sentido contrário aos demais planetas. Ou seja, nós vemos uma grande variedade de coisas por aí. Quando nós comparamos alguns planetas, Vênus e a Terra têm praticamente o mesmo diâmetro. No entanto, características totalmente diferentes para a existência da vida. A Terra e Marte, quando comparados, têm metade praticamente do diâmetro. No entanto, eles têm praticamente o mesmo dia. A duração é praticamente igual, 24 horas. Marte dá uma volta em torno de si mesmo, praticamente no mesmo tempo que a Terra dá uma volta em torno de si mesma. A única diferença é que o ano de Marte tem 686 dias, enquanto aqui na Terra são 365 dias. Daí entra um problema sério, né? Seria mais interessante mandar o povo para trabalhar lá em Marte. Por quê? Pensou, um ano de trabalho em Marte equivale a 2 dos nossos. Você teria férias uma vez por ano. Bom, deixar por aí que daqui a pouco eu vou dar ideia para o pessoal, já vão começar a fazer certas coisas. Outro negócio que é muito interessante é com respeito à poeira na Lua. As missões Apollo tinham um grande problema, e se você perceber no módulo de aterrissagem, tinha uma perna imensa neles. Essa perna era tão grande porque o pessoal achava que quando pousasse na Lua, ele iria afundar na poeira, porque provavelmente tinha muita poeira na Lua. A ideia é que tem sido medida a quantidade de poeira que cai na Lua. Baseado nisso, e no tempo de duração que a Lua tem segundo a evolução,
na cosmologia evolucionista, também na astronomia evolucionista, o pessoal achava que pelo menos teria de 1,5 metro a 2 metros de poeira na Lua em certas regiões. E tudo que foi encontrado até o presente momento não passa de no máximo 2 centímetros. O que implica que a Lua é extremamente jovem, comparando-se, levando-se em consideração que Deus criou a Lua sem poeira nenhuma na superfície. Não somente isso, a Lua também tem um outro problema, porque ela está se afastando da Terra. Se você colocar 4 bilhões de anos, como é a idade do sistema Terra-Lua, há 4 bilhões de anos atrás, a Lua rolava na superfície da Terra, literalmente. Não tem como fazer isso. O sistema não é tão velho, é impossível o sistema ser velho desse jeito, pelas evidências que nós temos. Quando nós examinamos, por exemplo, o sistema solar, nós vemos que existe uma grande variedade, contrário à ideia de uniformidade que todos pensavam encontrar. Ou seja, por exemplo, Júpiter tem várias luas, mas só por curiosidade, luas que giram em direção contrária. Tem uma quantidade, Júpiter tem 4 delas que giram na direção contrária, Saturno tem uma, Netuno tem uma, são órbitas contrárias às demais. Todas elas têm um tipo de inclinação, inclusive a nossa própria Lua é extremamente inclinada. Ou seja, existe uma variedade muito grande. Agora, para a gente ter uma ideia do universo, de uma forma geral, pensa só, essa estrelinha aqui do meio é chamada Próxima Centauri, é a estrela mais perto do nosso Sol. Está a 4,34 anos-luz, ou seja, 41 trilhões de quilômetros. Logo ali, né? Imagina ir de carro até lá, o que não aconteceria? Você chegaria um fóssil. Só para nós termos uma ideia de tamanho, eu vou fazer o seguinte, vou aumentar o diâmetro. Imagina que eu pudesse fazer um círculo em volta aqui do sistema solar. E vamos ver o que a gente consegue pegar. Se eu fizesse um círculo que tivesse um raio de 12,5 anos-luz, eu colocaria 33 estrelas dentro desse círculo. Aqui está o Sol e aqui estão as estrelas ao redor. Agora, se eu pegasse um raio de 250 anos-luz, eu já colocaria 250 mil estrelas dentro disso, porque existem 250 mil estrelas aproximadamente nesse raio de 250 anos-luz. No raio de 5 mil anos-luz, você teria cerca de aproximadamente 300 milhões de estrelas. Mas você só está vendo os braços da nossa galáxia. O centro dela está aqui, isso aqui é só um pedacinho do negócio. Tá? Tem os braços indo para lá e tudo mais. Se eu pegar agora um raio de 50 mil anos-luz, eu teria a condição de ver toda a galáxia, no caso a Via Láctea. Uma ideia de mais ou menos, ela tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro de ponta a ponta, ou seja, 950 mil trilhões de quilômetros. E só na nossa galáxia, na Via Láctea, ela tem cerca de 200 bilhões de estrelas. Indo um pouquinho mais longe, num raio agora de 500 mil anos-luz, você encontraria a nossa galáxia, 9 galáxias anãs aqui em volta e cerca dos 200 bilhões de estrelas. Ou seja, galáxias anãs são galáxias que têm apenas alguns milhões de estrelas, são muito pequenininhas. As galáxias de verdade têm bilhões de estrelas. Num raio de 5 milhões de anos-luz praticamente, você encontraria o que nós chamamos de grupo local. Você encontraria as nossas 3 galáxias, a nossa, a de Andrômeda M31 e a Pinwheel M33, 36 galáxias anãs e cerca de 700 bilhões de estrelas. Agora, num raio de 100 milhões de anos-luz, você teria praticamente o que nós chamamos de supergrupo Virgo. Aqui dentro é cheio de grupos pequenos grupos de galáxias. Então você veria dentro do supergrupo Virgo 160 grupos de galáxias, 2.500 galáxias, 25 mil galáxias anãs e cerca de 500 trilhões de estrelas. Abrindo um pouquinho mais agora, para um raio de 1 bilhão de anos-luz, que seria esse negócio aqui, você veria cerca de 80 supergrupos, 160 mil grupos de galáxias, 3 milhões de galáxias, 30 milhões de galáxias anãs e cerca de 500 mil trilhões de estrelas. E se você olhar o universo visível, cerca de 15 bilhões de anos-luz, isso aqui não são estrelas. Cada um desses pontinhos é um supergrupo. Existem 270 mil deles, com cerca de 15 milhões de grupos de galáxias, com cerca de 10 bilhões de galáxias, com mais de 100 bilhões de galáxias anãs, e esse número aqui significa que existem mais estrelas no céu
do que todos os grãos de areia de todas as praias e de todos os desertos do planeta. Pessoal de pesquisa da Austrália. Daí eu olho de novo para Isaías e Deus pergunta: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Aquele que conta cada uma das estrelas e as chama pelo nome. Dá para ter uma ideia quem é o Deus que é adorado, o Deus da Bíblia? É por isso que eu me sinto extremamente honrado de ter sido chamado à existência por Ele, de ter a oportunidade de aprender o que eu tenho aprendido a respeito dele e de conhecê-lo pessoalmente como eu conheço. Seria muito interessante só o fato de estar vivo, mas muito mais interessante ainda estar vivo e ter conhecimento dele, porque esse universo é algo simplesmente fantástico. Só para a gente ter um pouquinho de ideia, mostrar algumas imagens para a gente ter uma ideia do que é esse universo. Aqui você tem uma galáxia, uma das que eu mais gosto, a 4414. Essas letrinhas aqui embaixo, NGC, significa New General Catalog, tá? Só para ter uma ideia. Assim que a gente vai dando nome para elas. Quando aparece um M, é simplesmente um Messier, é um objeto que foi catalogado por Messier. Aqui você tem a 7742, que é uma galáxia extremamente estranha, porque você percebe que ela tem braços aqui, que são braços perto do núcleo, e alguns braços fora. A impressão que dá é que a galáxia começou a rodar, parou e depois ela continuou rodando. Que é um negócio extremamente estranho, não tem uma explicação lógica para esse tipo de coisa. Aqui você tem apenas algumas galáxias, no caso essa daqui é a 6093, que é um agrupamento, não tem uma forma praticamente definida, você só percebe que tem um núcleo muito grande ali. Galáxia de Círcinus, tem toda uma distribuição bem interessante. Toneladas de galáxias aí pelo espaço afora. Aqui você tem um grupo, o 2207, você tem uma galáxia aqui e uma outra lá atrás, uma passando na frente da outra. Aqui tem mais um outro grupo, 3314, você tem uma aqui na frente e aquela mancha ali atrás é uma outra que está inclinada. Então uma galáxia na frente de uma outra. Isso aqui é um grupo, um sisteminha muito interessante que é conhecido como Rat Tail, ou seja, rabinho de rato. Você tem uma galáxia aqui e uma outra galáxia pequena. E essa galáxia aqui está sugando estrelas dessa galáxia menor. Só que é um tipo de um aspirador de pó. Um aspirador de pó celestial. Esse outro aqui é um grupo também, a 1409 e 1410. São dois grupos, você percebe que tem algumas manchas aqui. O que está acontecendo é que essas galáxias elas estão interagindo, ou seja, massa está sendo transportado de uma galáxia para outra por questões gravitacionais. Tem muita coisa interessante aí. Agora, tem muita coisa esquisita também. Por exemplo, tem a 4013, é uma galáxia totalmente estranha, porque tem muita coisa aqui na frente que encobre para a gente não ver o que está por trás. A 4214, ela parece estar toda estourada, porque tem pedaços em tudo quanto é lugar dela. A 510, a G13, é uma muito interessante, porque olha só, ela está toda torta. A outra, 4650, é pior ainda, porque isso aqui parece um cocumo, aquele negócio assim de, como é que chama? De bicho da seda, bem aqui no meio. E ela tem uns negócios todos esquisitos. E quando a gente olha esse negócio, essa galáxia, não tem nenhuma outra aqui por perto, a nível de tempo suficiente, que pudesse ter passado para causar esse deslocamento, causar essa ideia toda esquisita que ela tem. Ou seja, como que essa galáxia chegou na forma que ela chegou? Nós não temos a menor ideia. Provavelmente ela foi criada desse jeito. Quando nós olhamos a questão de luz no universo, existe muito o que nós chamamos de nebulosas. Muitos gases no espaço, a ideia de gás e luz. Por exemplo, aqui, essas são as áreas que têm sido mapeadas da nebulosa de Dourados. Se você pegar um pouquinho mais, o M16, esses são pilares de gás que tem no céu. Esse negócio tem quase 20 anos-luz de altura. Ou seja, não tem estrelas, só tem gás. Muitos têm dito que isso aqui é a área de formação de estrela. Até agora a gente não tem a menor ideia se realmente isso é verdade ou não. Isso aí foram propostas. O que parece que isso aí é simplesmente coisa meio desintegração. Agora, o que nós vemos é o seguinte: a existência de luz no espaço sem corpos celestes. É uma ideia de Gênesis. Disse Deus, haja luz e houve luz. Dia 1. Dia 4, criou Deus o sol, a lua e as estrelas. Bem coerente com o que a gente encontra. Isso aqui é luz no espaço sem corpos celestes. Então tem algumas coisas para a gente parar e avaliar.
A M87, você tem praticamente um jato que está originando dessa região, que praticamente muita gente está querendo saber o que é isso, muita pesquisa tem sido feita, ninguém chegou a nenhuma conclusão. Como eu disse para vocês, o universo é feito de agrupamentos de galáxias, aqui tem um grupo deles, é o grupo compacto de Hickson. Até algum tempo atrás o pessoal olhava para isso daí e pensava que isso era apenas uma estrela, agora com resolução nós percebemos que são várias galáxias, não apenas uma estrela. A mesma coisa acontece com o grupo das galáxias azuis. Há um tempo atrás, essa região era estudada e o pessoal pensava que eram quasars, ou um quasar. Agora, com resolução, nós percebemos que são galáxias, ou seja, cada um desses pontinhos que vocês estão vendo aqui é uma galáxia, não estrelas. Mais um grupo distante, cada um desses pontinhos que vocês estão vendo é uma galáxia, não é uma estrela. Cada um desses pontinhos que vocês estão vendo é uma galáxia, não uma estrela. Só para ter uma ideia. Dentro da proposta do que existe hoje em dia, portanto, teoria do Big Bang. Teoria do Big Bang é a teoria que nos propõe de como todas as coisas começaram, pelo menos o universo. Eu brinco com o pessoal, mas na essência seria o seguinte: no princípio havia o nada e o nada explodiu e aqui estamos nós. O que é extremamente racional. Eu tenho muita dificuldade de aceitar isso. Por quê? Porque a teoria do Big Bang é uma proposta que vem de um livro escrito por Edgar Allan Poe no ano de 1849, chamado Eureka. É um livro para crianças. Foi baseado nesse livro que toda a ideia do Big Bang foi desenvolvida. Agora, se o pessoal pode usar livro para criança para fazer a teoria do Big Bang, eu posso usar a Bíblia para fazer outras teorias. Inclusive, uma das que eu estou trabalhando tem um pouquinho de Bíblia no meio aí. Não estou dizendo que eu peguei a Bíblia, não vou fazer uma teoria para provar a Bíblia, mas são ideias. Ou seja, tem 3 pilares específicos no Big Bang. Primeiro, um trata da expansão do universo, outro trata da matéria criada e o outro trata do brilho que sobrou dessa grande explosão inicial. A questão do universo em expansão, isso daí está relacionado com o desvio espectrográfico das galáxias para o vermelho. No outro, a matéria criada, a questão da abundância de elementos, desculpe. E a última, o brilho remanescente da explosão, está ligado com a radiação de fundo. Então, para darmos uma olhadinha rápida em todas elas, isso é uma proposta muito interessante, inclusive os que têm o livro do Stephen Hawking, O Universo numa Casca de Nós. Se você procurar na página 78, você vai encontrar esse gráfico. Eu só fiz uma pequena alteração aqui, porque o gráfico dele está desatualizado. Então eu atualizei com o que tem mais recente. Agora, olha que coisa interessante a proposta. E daí que eu brigo um pouco com o pessoal, quando muitas pessoas falam assim: mas esse negócio de crer na Bíblia, aí você está crendo em coisas que não são substanciais. Tá bom. Aqui você tem o Big Bang. Essa região é a região das leis físicas desconhecidas. O que significa isso? Estão pedindo para eu crer. Agora, eu não vou depositar minha fé nessas leis físicas desconhecidas. Eu deposito a minha fé na Bíblia. Totalmente diferente. Agora, aqui é pedido para que eu deposite a minha fé naquele contexto. Aqui você tem um pouquinho da história do universo. Nós, de acordo com o Big Bang, a teoria do Big Bang, nós sabemos o que aconteceu a 10 elevado a menos 43 segundos. Só para você ter uma ideia. Nós sabemos o que aconteceu no primeiro segundo, nos 3 primeiros minutos, nos primeiros 380 mil anos, depois no primeiro 1 bilhão de anos, e agora onde estamos nós aqui no final. Tudo isso aí é parte da teoria. Rapidamente olhando os 3 pilares. Primeiro, a questão da expansão do universo. O que o pessoal fez foi o seguinte: você olha para as galáxias e mede a luz delas. Quando a gente olha para a galáxia, você percebe que a luz das galáxias tem a tendência a ter o mesmo efeito do som de uma ambulância quando você está parado. Por exemplo, se amanhã você pegar e deixa gravando lá para assistir a corrida de Fórmula 1 depois, porque se você assistir, você não vem para cá. Então você vem para cá e deixa gravando. A hora que você assiste depois, acontece o quê? Você ouve o carro passando, ele vem com aquele ronco, e toda vez, parece que ele mudou de marcha a hora que passa em frente da câmera. Não é isso. Quando ele vem vindo, ele tem uma fonte de som. Ou seja, a fonte está se movimentando, frequência mais alta, o som é mais agudo. A partir do momento que ele passa, agora o som fica mais grave, porque a frequência diminui, porque a fonte está se deslocando. É o que a gente chama de efeito Doppler. Isso acontece também na parte de luz. Então o que acontece? Se nós estamos parados aqui, você começa a olhar a luz das galáxias.
Se a luz fica meio avermelhada, é porque a galáxia está se afastando da gente. Se a luz está azulada, significa que a galáxia está se aproximando da gente. Pelo menos em teoria é assim que funciona. Fazendo um estudo a respeito das galáxias, pelo menos mais de 500 delas, descobriu-se que a maior parte das galáxias está se afastando da gente. Ou seja, ela tem uma luz voltada para o vermelho. 98% delas. Só 2% estão vindo na nossa direção. Não precisa ficar preocupado que não vai ter nenhuma trombada de galáxia nesses próximos milhões de anos. Então sossega, como o pastor já falou aqui, não precisa dar um tiro na cabeça falando, vai que amanhã bata, vai todo mundo morrer. Não tem nada disso programado para amanhã. Eu só não disse que o Sol não pode explodir até amanhã. Tá? Eu só disse que não vai ter um encontro, assim, uma batida de galáxias. O Sol pode explodir a qualquer momento. A gente sabe disso. Mas só por curiosidade, o problema é que esses desvios, ou seja, as velocidades das galáxias, elas só viajam em algumas velocidades específicas, o que foi uma grande surpresa. Porque de acordo com a teoria do Big Bang, deveríamos encontrar galáxias viajando em várias velocidades. No entanto, essas são algumas das velocidades que elas viajam. Ninguém sabe ainda o porquê. O que está sendo questionado é, será que realmente o universo está em expansão? Porque com essa descoberta, foi publicada nesse Global Redshift Periodicities and Periodicity Variability, do Jornal de Astrofísica, 1997, isso daí questionou e colocou em xeque essa interpretação de que o universo está se expandindo. Existe uma outra alternativa, que o universo não está se expandindo. Dentro de um outro contexto, da quantidade de matéria criada, o que o Big Bang propõe a nível de proporções é muito interessante porque a gente não encontra aí fora. Encontra perto, mas não do jeito que foi proposto. Inclusive, uma das grandes questões é que a maior parte dos elementos, de acordo com o que deveria existir para que o universo estivesse estável como ele está hoje, você tem que utilizar algo que é chamado de matéria exótica ou matéria negra. Por quê? Porque as galáxias estão rodando, tá? Pelo fato delas estarem rodando, se o universo já existisse há bilhões de anos, e essas galáxias existissem há bilhões de anos, não existiriam mais estrelas nos braços, não existiriam mais braços de galáxias. Como ainda existe? Daí a ideia dos buracos negros e tudo mais. Por falar nisso, buraco negro tem uma definição muito específica. É estômago de adolescente. Tudo desaparece ali dentro. A geladeira tem a capacidade de desaparecer no estômago dessa molecada rapidamente. A ideia do buraco negro, praticamente cientificamente falando, é um lugar ou um corpo celeste muito massivo, que a gravidade é tão forte, mas tão forte, que nada escapa. Ou seja, mesmo a luz cai dentro dele. Por exemplo, vocês estão vendo a minha camisa que é branca porque ela reflete a luz para vocês. Se a minha camisa fosse preta, ela absorveria toda a luz, então você não veria nada. É essa a ideia do buraco negro. Ele absorve tudo, você não vê absolutamente nada. Então, um pouquinho desse contexto. Um problema muito grande com a quantidade de matéria criada não está de acordo com o que é predito. A questão do brilho, o que sobrou do brilho dessa explosão. Praticamente nós temos, a ideia seria algo assim. Você tem aqui o WMAP, que é o satélite que está fazendo o mapeamento do espaço. Ele está medindo praticamente a variação de temperatura no espaço sideral. Então nós temos aqui as várias possibilidades, cada uma delas uma pequena temperatura. A proposta é que há bilhões de anos atrás apareceram as primeiras estrelas. Essas estrelas começaram a se juntar e formaram as primeiras protogaláxias, as iniciais. Essas galáxias amadureceram e formaram aquilo que nós chamamos hoje de galáxias, que é o que a gente tem. E se nós dermos uma olhada nesse negócio de ponta a ponta, você veria praticamente a história do universo. Essa é a proposta, essa é a ideia. Então, quando nós olhamos para tudo isso, esse brilho remanescente é o que o pessoal tem dito, que é a prova da existência, o tempo de duração, que atualmente, foi publicado dia 11 de fevereiro desse ano, que o universo tem 13,7 bilhões de anos, mais ou menos 0,5%. Deixa eu dar ideia para vocês. Nós estamos aqui hoje. Qual o calor que a gente está medindo aí fora? Cerca de 3 kelvins, mais ou menos 270 graus abaixo de zero. Essa é a temperatura lá fora. A pergunta é,
Sendo que houve uma grande explosão muito quente, quanto tempo teria se passado para que o universo esfriasse e chegasse aos 3 kelvins? Você usa um grupo de equações, faz o cálculo, 13,7 bilhões. E a outra proposta, que é a proposta criacionista? Deus criou o universo a 0 Kelvin. Com toda aquela quantidade de estrelas que tem lá fora, quanto tempo ele teria demorado para chegar ou aquecer até os 3 kelvins? Usando as mesmas equações de 10 a 13 mil anos. A equação é a mesma, a evidência é a mesma, só mudou a condição inicial. Um crê que explodiu, começou quente e está esfriando. O outro diz que começou frio e está esquentando. A gente sabe no momento se está esquentando ou esfriando? A resposta é não. Ainda vamos precisar de equipamentos mais sofisticados e um pouquinho mais de tempo para medir essa pequena flutuação de temperatura. Se está esquentando, se está esfriando. Se estiver esquentando, praticamente é a ideia criacionista. Se estiver esfriando, praticamente é a ideia evolucionista. Ou seja, dentro do contexto de idade do universo, só para a gente ter um pouquinho a ideia do que está se passando aí. Nós temos algo muito interessante, que é o que nós chamamos de conceito de distância e idade. Por exemplo, eu olho a galáxia M31. Ela está a 2,2 milhões de anos-luz. Eu sei que vocês estão assim com números mais ou menos até aqui em cima, né? Eu olho assim no pessoal, estou vendo que tem alguns tem números caindo até pela orelha já. Então, segura os números aí dentro o máximo que for possível, tá? Não perca nada. A galáxia M31 está a 2,2 milhões de anos-luz. Lembra que para a gente ir daqui até Quaoar, de carro, que demora 7.300 anos, isso é apenas 7/10 de 1 milésimo de um ano-luz. A galáxia mais perto está a 2,2 milhões de anos-luz. Ou seja, se você está pensando em ir de carro, vai demorar quase que uma eternidade. Então esquece. Primeiro porque não daria para ir de carro. Mas, ou seja, quando nós olhamos essa galáxia aqui, que está a 2,2 milhões de anos-luz, nós estamos vendo a galáxia como ela era há 2,2 milhões de anos-luz atrás. Pelo menos em teoria. Pelo menos em teoria. Aqui você tem um outro grupo de galáxias que está a 12 bilhões de anos-luz. Em teoria, você está vendo essas galáxias como elas eram há 12 bilhões de anos-luz. Daí surgiu um problema muito interessante. Por quê? Foi feita a seguinte comparação. Vamos comparar a M31, que é a galáxia mais próxima, com as demais galáxias distantes. E vamos ver como que elas se parecem. O negócio é que as galáxias distantes parecem tão velhas como a M31. Parecem ter a mesma idade. Mas existe uma diferença de bilhões de anos. Por outro lado, se eu falar então a M31, ela é muito jovem se for comparada com as outras. Ou seja, existe um problema muito grande que é por que a M31 não envelheceu em 12 bilhões de anos? Ou por que essas galáxias distantes não se parecem jovens? Esse tem sido um problema sério dentro da área de cosmologia. Deixa-me dar um exemplo, porque no fundo a gente só está observando o passado. Tá? Pelo menos a teoria. Deixa eu mostrar a ideia. Imagina que nós tenhamos 4 estrelas. Perto de cada uma dessas estrelas, um planeta. Vamos colocar as distâncias só para a gente ter uma ideia. Esse primeiro planeta está a 104 bilhões de quilômetros, ou seja, a 4 dias-luz da gente. Esse outro estaria a 8 dias-luz e esse outro a 12 dias-luz. O que significa isso? Se eu estivesse lá no planeta A e acendesse meu laser, só depois de 4 dias você veria a luz chegando aqui na Terra. Se eu estivesse lá naquele planeta B, o verdinho ali em cima, planeta palmeirense, e a hora que você apertasse de novo o laser, depois de 8 dias você veria a luz do laser aqui na Terra. E se eu estivesse no planeta C e apertasse o meu laser lá, 12 dias depois você veria o brilho do laser aqui na Terra. Então essa é a ideia. O que eu vou fazer na nossa experiência seria o seguinte. Eu vou considerar que todos os planetas, é uma experiência teórica, todos os planetas têm condições climáticas iguais. Eu vou plantar nesses planetas, vou mandar alguns amigos meus para lá, e cada um deles vai plantar uma plantinha no mesmo dia, na mesma hora, exatamente tudo igual nos laboratórios nossos. Então está ali. Só que em 15 dias as nossas plantinhas já teriam crescido. Só para ter uma ideia, começa. Dia 1, dia 2, dia 3, os dias vão se passando, você está vendo as plantinhas crescendo. Depois de 7 dias, 8 dias, eu só resolvi um pouquinho mais rápido, porque senão a gente ia ficar 15 dias para ver a coisa crescer, não ia dar tempo. Então, adiantei um pouquinho o processo. Ou seja,
Depois de 15 dias, cada um, olhando ali no planeta, veria as plantas crescidas exatamente iguais. Por quê? Elas foram plantadas no mesmo dia, na mesma hora. O crescimento deveria ser exatamente igual. Portanto, se eu estivesse aqui na Terra e pegasse um telescópio para observar essas plantinhas nos outros planetas, o que aconteceria? Eu olho para a plantinha que está aqui no meu laboratório, estou vendo a plantinha hoje, toda crescida, bem evoluída. Quando eu olhar para o planeta A, eu iria ver a plantinha como ela era há 4 dias atrás, porque demorou 4 dias para a luz chegar até aqui. Então eu estaria vendo a plantinha daquele jeito, ela ainda está crescendo. Quando eu olhasse no planeta B, eu teria condição de ver a plantinha como ela era há 8 dias atrás. E se eu olhasse para o planeta C, eu iria vê-la há 12 dias atrás. No entanto, quando nós olhamos as galáxias no universo, em vez de nós encontrarmos isso, nós encontramos todas elas desse jeito. Tem um pequeno probleminha aí. Tanto é que foi publicado pela NASA o paradoxo galáxias adultas no universo infantil. Sabe qual a única solução para isso? Ou tudo foi criado pronto com a luz chegando em todas as direções, ou a velocidade da luz não é constante. O ruim disso é que as duas são propostas criacionistas. Como trabalhar com esse problema? Então, só para ter uma ideia. Quando nós tratamos do universo, o universo está morrendo. Nós sabemos disso. Por exemplo, em 1969 foi tirada essa foto. Em 1987 foi tirada a segunda. Compara essas duas, tem uma estrelinha ali, compara aqui embaixo, a estrela explodiu. Essa é a explosão da estrela. Isso é o que sobrou dela. Isso aqui foi tirado 5 anos depois, aqui 10 anos depois. É o que é chamado de supernova 1987A. Era uma estrela muito parecida com a do Sol, que o que deveria acontecer com ela é inchar e se tornar numa gigante vermelha. O que aconteceu com ela? Explodiu. Sabe quando que o Sol vai explodir? A qualquer momento, porque desde então a gente não tem a menor ideia de como o negócio funciona. Porque a teoria dizia, não, o Sol vai inchar, vai se transformar numa gigante vermelha, vai engolir o planeta Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte. Nesse caso a gente teria que mudar para um outro sistema. De acordo com o que aconteceu aqui, a gente não tem a menor ideia mais. O universo está morrendo. Ali você está vendo essa supernova. Um pouquinho do que a gente vê. A estrela V838, Menocerotis, foto tirada dia 20 de 5 de 2002, dia 2 de 9 de 2002, dia 28 de 10 de 2002, dia 17 de 11 de 2002. Nós estamos vendo algo do passado. O que é interessante, só esqueci de falar, aquela supernova de 1987, ela explodiu alguns séculos atrás. Por exemplo, essa foto que nós tiramos em 1969, a estrela já não existia mais. Ela já tinha explodido. É que a luz não tinha chegado até a gente. Ontem eu disse para vocês, vocês estão me vendo? Não, vocês estão vendo a luz. O universo existe? Talvez não. A gente só está vendo a luz chegando, já não existe mais nada lá fora. É bem interessante a coisa, né? Eu começo a pensar um pouco nisso, o pessoal fala, nossa, vocês viajam pra caramba. Só para ter uma ideia, uma simulação de como acontece uma explosão. Você está vendo a estrelinha lá no meio, ela emite uma luz muito grande, assim que forma uma supernova, daí ela explode. Isso é o que acontece, isso é uma simulação da explosão de uma supernova. Aquele brilho demora apenas alguns dias, em média mais ou menos de 7 a 15 dias, e daí essa explosão, essa expansão aqui demora, às vezes, centenas de anos para a coisa chegar onde chegou. Ou seja, quando nós olhamos para o universo, estamos vendo um universo que está morrendo. Todo lugar para onde a gente olha. Isso aqui já foram estrelas no passado. Tudo isso já foi estrela no passado. As próprias galáxias estão se destruindo. Isso aqui é o sexteto de Seifert, que é um grupo de 6 galáxias que, por causa da atração gravitacional, dá para perceber, essa daqui quase já não existe mais. Elas estão literalmente se matando, se desintegrando. E a gente encontra isso muito no universo. Quando nós olhamos para o universo todo, uma coisa que é interessante é o estudo feito por Clausius e por Helmholtz.
Clausius disse o seguinte, que a energia total do universo é constante, portanto a sua entropia tende para o máximo. Entropia significa a capacidade de se desorganizar. É difícil entender como que a evolução propõe que o negócio está organizando. O normal é se desorganizar. Tanto é que Helmholtz disse o seguinte, sendo que o universo está continuamente indo na direção de um estado de desordem, ou para um estado de desordem, ele deve ter sido energizado em algum tempo no passado finito, por meio de um processo que violou a segunda lei da termodinâmica, o que está bem dentro da proposta criacionista. Agora, só por curiosidade, nós terminamos aqui, livro de Jó, capítulo 26, verso 7, diz o seguinte, ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Em 1995, o grupo da NASA, junto com o Caltech, fizeram um mapeamento e descobriram que o nosso norte sideral tem pouquíssimas galáxias, quase vazio. A proposta do Big Bang é que deveria ter uma distribuição uniforme de galáxias em todo o universo. Não é verdade. Que você tenha uma ideia. Como que Jó sabia disso? Jó disse, e Deus faz pairar a terra sobre o nada. Essa é uma ideia de Newton, a ideia de gravitação universal. Cerca de 300 anos atrás, em 1962, 63, por ali, foram feitas as primeiras fotos mostrando que realmente a terra paira. Quando você pega Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, disse, ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Pitágoras, 530 anos antes de Cristo, ou seja, cerca de 200 anos depois de Isaías, propôs que a terra fosse esférica. E Erastótenes, 200 anos antes de Cristo, foi o primeiro que calculou a redondeza da terra com uma proporção de um erro de aproximadamente 20%. Quando a gente olha todo esse universo, só tem uma coisa, e é aí que eu gostaria de deixar para vocês pensarem. Salmo 19, verso 1, Salmo 8 também. Que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas aí entra uma pergunta muito pessoal que eu me encaixo bem dentro do salmista. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele que te lembres? Quem somos nós, afinal de contas? Que cosmovisão é a sua? Você é apenas poeira cósmica ou você é mais do que isso? Como eu já disse, para mim tem sido um grande privilégio, uma grande oportunidade na vida de ser não apenas um físico, não apenas um cientista, mas de ter um relacionamento pessoal com Deus e conhecê-lo de uma forma tão íntima.